Então, nesse momento, eu convido a todos que a gente possa acerenar os nossos pensamentos e levando os nossos sentimentos à espiritualidade que cuida de nós, que nos zela a todo instante, agradecendo ao nosso Criador, Deus, nosso Pai, pela oportunidade da existência, pela oportunidade de aprendermos, de nos tornarmos melhores e, por conseguinte, mais felizes, mais capacitados para entender o seu amor divino, a sua bondade. Agradecer ao nosso irmão Jesus pelas lições que ele trouxe, vividas, aqui onde também a gente caminha, em busca dessa construção do reino interior, que é de cada um. Agradecendo também a essa casa, as pessoas que aqui trabalham, os frequentadores, a essa doutrina, que tanto nos instrui, que tanto nos ajuda e nos direciona. E assim, Pai, te pedimos e nos colocamos em Suas mãos, para que a cada dia o Senhor nos oriente mais, nos capacite para percebermos a Tua constante presença em nossas vidas e para que possamos perceber a Tua vontade e que tenhamos a coragem de vivê-la, de perceber que ainda não somos capazes de tomar as melhores decisões, mas que mesmo assim aprendemos com cada uma delas e com nosso esforço nos aproximamos de Ti. Que essa noite possa ser abençoada, que as lições aqui hoje tragas pelo nosso irmão possam ser de grande valia para a caminhada de cada um de nós. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudo. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é Procuremos, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Para falar sobre o nosso tema de hoje, Procuremos, é com muita alegria que convidamos agora o nosso companheiro Anderson Faria, que é um grande colaborador aqui da casa, aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja muito bem-vindo, Anderson. Boa noite a todos. Com muita alegria e apreensão que eu venho fazer a minha primeira palestra pública. Não é fácil estar aqui, mas os rostos amigos que estão me olhando aqui, com certeza facilitam um pouco o trabalho. E eu peço com muita humildade que o Mestre Jesus possa me auxiliar, porque de mim mesmo só tenho imperfeição para oferecer. Muito obrigado a todos, que iniciemos o processo aqui. Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Onesíforo foi um discípulo do Cristo que da região da Ásia Menor, que ele é citado só nessas duas situações aí, né? Paulo lembra dele com muito carinho, e o que a gente vê, né, é que ele mesmo longe, ele lembra com muito carinho, né, inclusive junto com Prisca e Áquila. E assim, eu pensei comigo assim, falei assim, puxa vida, né, não se fala dele no resto do Evangelho, não se fala dele em Atos, nada. Mas assim, mas no livro do Chico Xavier, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier,
tem uma parte, tem um capítulo inteiro em que a gente vê que Onesíforo foi essencial na fundação de algumas igrejas na Ásia. O próprio Timóteo é sobrinho de Onesíforo. E o que é que acontece? Quando Paulo chega, né, à casa de Onesíforo, ele é indicado por um senhor chamado Eustáquio. E quando ele chega lá, ele já recebe, né, Paulo com a maior boa vontade, a maior dedicação possível. E nessa cidade, né, Icônio, acontece uma coisa muito séria lá. Uma devota, né, chamada Tecla, se apaixona por Paulo. E a situação é que ela era noiva e órfã. Isso naquela época era escândalo garantido. E se continuasse aquela situação, ela seria queimada viva, de acordo com as tradições da região da época. Então, o que acontece? Onesíforo recomenda a Paulo. Ele não se omitiu, nada. Ele falou assim, ó, tem essa situação aí. Se ficar aqui, as questões, os problemas que vão ter, serão problemas de sangue. Alguém será sacrificado por um desequilíbrio, provavelmente temporário, né? Não usou essas palavras, né? Eu estou dando uma resumida boa. Então ele recomendou a Paulo que, né, colocou a situação, e Paulo resolveu. Falou, não, vou embora. Paulo resolver as coisas era, né? E o que acontece então? A igreja recém-fundada fica em encargo de Onesíforo, né? Com pouco tempo que Paulo estava lá, ele assumiu a igreja, né? E no final da vida de Paulo, com aquela confusão toda que ele estava enfrentando em Roma, muito embora ele estivesse tranquilo, né? Mas assim, a situação não era brincadeira. Era período de Nero como imperador. Os cristãos estavam sendo presos e levados aos circos, né? Para serem devorados por feras, para entreter as pessoas. Então ele vai atrás, né, de Paulo oferecer todo o que ele pudesse oferecer. E esse exemplo de dedicação é o que eu tenho para mim, que é o que a gente deve buscar, todos nós, porque tem uma parte da carta aos Gálatas, né, que mexe muito comigo, porque é o que nos aproxima do que a gente precisa ser para recebermos a mensagem de Deus diariamente nos nossos corações. Ao referir-se a Onesíforo, Paulo e Emmanuel destacam algumas virtudes imprescindíveis à busca ao Cristo e aos seus mensageiros a qualquer tempo. Amor, quando recebendo Paulo e Barnabé em Icônio, com grande hospitalidade. Alegria, auxiliando Paulo a recuperar o bom ânimo diante das dificuldades. Paz, ponderando sobre a pena na fogueira destinada à Tecla, segundo a tradição. A paciência, nos esforços empregados para restituir a liberdade a Paulo. Porque Paulo teve preso em Icônio e não foi fácil libertar ele, porque ele mexeu com as estruturas de poder da época, na cidade lá. Gentileza, empregando influência para que Paulo e Barnabé fossem bem recebidos em Listra, né, pela irmã de Onesíforo, mãe de Timóteo.
bondade, indo a Roma, enfrentando perigos de morte em auxílio ao condiscípulo. Fidelidade, não se envergonhando das algemas de Paulo durante o seu apostolado. Humildade, assumindo o encargo da recém-fundada igreja diante das dificuldades. E autodomínio, porque ao buscar Paulo em Roma, com todos os perigos, ele não se deixou se perder pelo medo, nem pela ansiedade de encontrá-lo rápido, nem de simplesmente marcar uma passagem e sair correndo. Então, gente, essas virtudes aí, elas são citadas na epístola de Paulo aos Gálatas, em que a gente vê primeiro, né, os frutos da carne, né, e em seguida Paulo lista o fruto do Espírito. É importante lembrar que é o seguinte, ele deixa bem claro, é um fruto só. É um fruto só. E esse fruto tem vários componentes, ou seja, tem que trabalhar tudo junto para que o Espírito se manifeste em cada um de nós. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, humildade e autodomínio. Ainda acrescenta, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O recado aqui, gente, é pesado, né? É pesado porque diuturnamente, no dia a dia, a gente está tão preocupado com os nossos interesses transitórios que a gente esquece que está numa escola. Uma escola que passa muito rápido e deixamos de lado, muitas vezes, a missão, o objetivo pelo qual a gente está na Terra. A gente está na Terra aqui para cumprir uma série de coisas no mundo transitório, sim. Precisamos trabalhar para colocar comida na mesa. Aqueles que têm filhos têm o seu dever com os filhos e tudo. Mas isso não deve ser feito de forma só material, não. A gente tem que colocar o espírito da gente em cada uma dessas tarefas. Ao acordar, ao dar um bom dia para uma pessoa, que não seja somente uma rotina. A gente não pode simplesmente achar que a vida da gente, o trabalho da gente, o nosso dia a dia é uma rotina, não. É uma oportunidade única. Somos espíritos imortais. É verdade. Temos todo um caminho pela frente e jamais deixaremos de existir. Tem seres que ainda não foram criados e que dependerão do nosso trabalho para avançar. E a gente, muitas vezes a gente está preocupado com a raiva que o irmão fez na gente, com a conta que a gente não conseguiu pagar a tempo. A missão da gente é muito maior que pagar a conta. Temos que cumprir todos os nossos deveres, mas o menor das nossas preocupações deveria ser esse mundo, as coisas mundanas, as coisas do mundo. O trabalho é grande demais, e aqui é só uma escola preparatória para uma vida em que esse corpo, ou todas as conveniências que a gente pode achar,
que são importantes, não tem a menor importância mesmo. É só distração. E quando não é distração, Deus não faz nada sem propósito. São coisas que vêm para nos dificultar, para nos colocar em conflito, para que a gente saiba separar dentro de nós, em cada dificuldade, o joio do trigo. Deixando crescer tudo junto até que uma hora aquele estralo vem na sua cabeça e você fala: o que eu estou fazendo? Por que isso aqui que eu estou plantando não está dando fruto? Por que isso aqui não pode ser usado para alimentar o meu espírito? E consequentemente espíritos de outros irmãos. É o joio. O joio é aquela palavra que te incomoda, que te faz pensar, falar que será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou tão difícil assim mesmo? Será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Será que eu estou tão correto assim? Que ninguém em minha volta está certo? E a minha única responsabilidade enquanto espírito encarnado, enquanto semelhante de todos aqueles que me cercam, é me melhorar e levar o Evangelho através do meu exemplo de transformação. E quando eu falo eu aqui, gente, eu estou deixando bem claro que é nós, né? Foi uma reflexão que eu fiz aqui, me perdoe. Então essa é a nossa responsabilidade, nos melhorar, porque você não vai arrumar o mundo. A autoridade do mundo é do Cristo. O meio ambiente e tudo, você tem que procurar cuidar do que está dentro dos seus poderes. E só tem um lugar onde você tem total autoridade, designada por Deus. É na sua própria vida, nas suas próprias decisões, no seu próprio tempo. Ninguém pode te tirar isso. Se tem uma coisa que você é dono, é de si próprio, das sementes que planta e dos frutos que colhe. Então, o Onesíforo deixa para a gente, né, esse exemplo de bem agir, né? E a Epístola aos Gálatas fala de um monte de coisa que a gente deveria nem passar perto. Aí, gente, sobre a sabedoria oculta do Evangelho, né? Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Eu falei assim, como é que eu vou traduzir isso, esse tesouro, né? Falei, vou pegar uma palavra só. E a palavra que eu peguei foi alimentação. Então, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Rabi, come. Aí ele respondeu: não, estou tranquilo aqui, eu tenho uma coisa que me alimenta mais do que a comida de vocês aí. E o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E ele diz: não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, estão brancos para a colheita já. O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Ou seja, o Espírito, né, Jesus sendo um Espírito puro, que é nosso irmão mais velho e professor, ele nos revela que o alimento do Espírito é o trabalho edificante, o trabalho a serviço dos outros. Ele repete isso no Evangelho inteiro. Eu até fiz uma seleção aqui, mas
realmente não dá tempo. E aí, na parte seguinte, aí tem uma parte no Apocalipse que, de novo, né, para resumir, né, que ele fala várias vezes, repetindo a mesma coisa no Evangelho, mas no Apocalipse ele fala: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a gente é morno quando a gente deixa as mudanças para depois. Ah, não, essa encarnação já fiz muito, já melhorei muito de quando eu comecei a buscar o Cristo. Hoje eu erro bem menos. Mas se a gente continua errando, a gente tem que melhorar. Como eu disse, a nossa tarefa diante do Cristo como cooperador dele, como cooperador de Deus, ela é infinita. E a gente só cresce como espírito no trabalho que a gente dedica aos nossos irmãos. E muitas vezes a gente adia, a gente se afasta, né? A gente dificulta a situação. Eu sou especialista nisso. E o que acontece? Estamos adiando a proposta, aquela situação que vai mudar tudo. E não se iludam. Na hora que você achar que melhorou em uma questão, a luz dentro de você vai te mostrar um canto escuro cheio de bagunça para você arrumar. Vai te incomodar, vai te desestabilizar, vai nos desestabilizar, mas só tem uma direção: é seguir com coragem, com a calma, né? Buscando respeitar, buscando o fruto do Espírito a nos encher de esperança para que consigamos fazer tudo aquilo que necessitamos para evoluirmos, e principalmente para que não prejudiquemos a evolução um dos outros. E Jesus, o anjo, né, da igreja, diz: a voz, né? Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assim se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Aí tem uma parte do Evangelho de João, o sermão do cenáculo, que acontece depois da situação em que Judas sai para cumprir, né, o plano dele, o plano equivocado dele, que era forçar o Cristo a liderar uma revolução. Não está muito claro isso não, mas a ideia de Judas naquele momento, Judas Iscariotes, era forçar uma situação em que o Cristo não tivesse escolha. Estava bem intencionado, né? Ele queria que o Cristo liderasse, né, o povo judeu contra Roma. E ele não entendeu. Ele ficou ali aqueles 3 anos, né, ou um pouco menos, junto do Cristo, e não entendeu o que o Cristo falava o tempo todo, que era para servir, não era para agredir, não era para tomar força. Tem uma situação em que ele fala: até hoje o reino dos céus foi tomado à força.
E não é assim que nós devemos agir. Nós precisamos realmente focar na nossa melhora, porque a transformação que a gente promove é que nos dá autoridade moral para a gente, nas pequenas coisas, dar testemunho da nossa fé. Então, o que acontece? Por que a gente não consegue trabalhar? Por que a gente não consegue alimentar o Espírito? Temos, aquele gesto de Nicíforo buscando o apóstolo de gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. O Nicíforo Paulo estava enfrentando o próprio Império Romano, que pegava os romanos, como eu já disse, e estava matando, perseguindo todo mundo. Era extremamente perigoso ser cristão na Roma antiga. E naquele tempo, para você demonstrar a sua fidelidade, aos preceitos cristãos, você tinha que entregar a sua vida. Você sabia que você estava ali seguindo o Evangelho, esperando a hora em que o algoz viesse atrás de você e te levasse para encher a barriga de um leão. E na época de Francisco de Assis, para seguir o Evangelho, para dar, as coisas evoluem, você tinha que abrir mão de tudo que era material para servir naquela época, porque a transformação tinha que ser muito maior. Hoje, tudo que Jesus nos pede é para abrir a porta, é doar um pouco do nosso tempo, é doar uma palavra amiga para um necessitado. E tem necessitado, gente, de tudo quanto é jeito. Tem necessitado em Torres de Marfim. Então, tudo que o Cristo pede é que a gente tire um pouquinho do nosso supérfluo, do tempo que não estamos utilizando, correndo atrás do nosso alimento, correndo atrás da educação de nossos filhos, da convivência dos nossos amigos, para doar àqueles que necessitam e sequer sabem que necessitam. Que todos somos necessitados. Então, se a pessoa se sente muito altiva, ela ignora a própria necessidade. E essa é a maior tristeza que existe. Ignorar a própria pobreza espiritual. Porque se você não sabe que erra, conduz mal a sua vida, como é que você vai buscar a cura? Então, o que acontece? Quando a gente está ajudando o próximo, a gente consegue enxergar a gente julga sem paixão. A gente vê a situação dele e fala assim: puxa vida, se você fizesse isso, isso e isso, resolvia. Mas ele não quer, não está enxergando e tal. Aí você tem que convencer ele? Não. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que devemos fazer? Aplicar essa simplicidade de resolução de questões tão difíceis nas nossas vidas. Promover a mudança que você quer ver no outro em si, porque é a única parte do universo inteiro que você tem autoridade, é sobre si próprio. Porque o livre-arbítrio é uma das leis naturais que Deus nos garante. Ela é irrevogável. E para equilibrar ela tem a lei
né, da ação e reação. O que você planta, você colhe. Mas você é livre para plantar o que quiser. Mas sobre o livre-arbítrio, tem uma parte de nós que ainda não respeita o livre-arbítrio dos outros. A maior parte, nesse mundo de provas e expiações. E sobre isso, né, vamos falar aqui do livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Ou seja, eles estão afastados de Deus, né? Muitos de nós estão afastados de Deus, e por raiva, por inveja, por orgulho, por vaidade, a gente vai lá e afasta o outro também, né? Colocando ideias, soluções que não resolvem o problema interior. Que, mais uma vez, é o problema que a gente tem que resolver, é interior. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ou seja, no momento em que você xinga, no momento em que você blasfema, no momento que você pensa mal e faz o mal em seu pensamento, você está atraindo todos esses companheiros para aconselhar, né, a porta dos seus ouvidos e te ajudar a achar uma porta larga, onde você entra e cai lá embaixo, no maior precipício que você consegue achar. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai ao rato. É por isso que Jesus fala: olhai, vigiai e orai. Porque os nossos irmãos que querem nos afastar de Deus, eles não têm que bater cartão, não. Eles têm todo o tempo do mundo. E eles já têm essa percepção de tempo infinito, porque eles já estão numa situação em que eles não estão contando o momento da própria morte. Eles não têm medo da morte, eles já estão lá. Eles já estão na vida. Eles estão mortos porque eles não aceitaram a vida eterna com a luz necessária para viver em abundância. Aí empregam um trabalho danado, uma energia danada para prejudicar, para derrubar nós, e não é porque somos inocentes, não. Estamos na Terra, alguns de nós vieram para a Terra com problemas sérios, e alguns desses inimigos vieram juntos, adversários. Inimigos é complicado. O único inimigo que a gente tem é a gente próprio, porque sim, são cobradores, né? Promissória venceu, né? E é por isso que Deus permite. Estamos devendo, mas a gente não vai pagar eles. Não é possível pagar a eles, porque estamos em condições diferentes. Não conseguimos alcançá-los, a não ser pelas nossas ações, nossos pensamentos,
Porque é o seguinte, por mais que alguém te agrida, um exemplo, você está na rua, alguém te agride, você fica chateado com aquela pessoa e tudo. Aí, né, alguém bate falando, só fiquei sabendo, fulano de tal te bateu. Foi, bateu, só tô bem chateado com ele. Ô, senhor, não leva a mal não, bebeu demais, tá cheio de problema em casa, filho doente, ele não consegue parar de beber, tem um monte de problema e ele não está pensando direito mais. Mas é uma pessoa ótima, uma pessoa que procura ajudar os outros e tudo. E você fala assim, mas como é que pode o sujeito bacana desse me dar uma pancada? A gente faz isso o tempo todo, de outras formas, né? A gente bate de outras formas, mas a gente está sempre batendo em alguém porque a gente não consegue compreender o próximo, a gente não obedece, né, o princípio basilar do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, busca, né, a Deus mais do que qualquer outra coisa, e ama ao próximo como a ti mesmo. E ama ao próximo como a ti mesmo, ele tem uma expressão importante aí, porque o rapaz que deu a pancada, ele estava se amando? Ele tinha condição de amar a situação em que ele estava? O desespero arranca o amor dos nossos corações. Arranca. Então, a fé, a fidelidade que temos que ter com Deus e com o Mestre Jesus, é aquela de quem sabe que estamos numa escola que temos que aprender aqui tudo o que necessitamos para servir o outro. Eu estou sendo redundante, gente, porque o Evangelho é sobre trabalho, não é sobre adoração infinita. Né? Jesus chega, ele inaugura uma nova fase em que tudo o que ele pede é que a gente sirva uns aos outros. Engraçado que, como discípulos, ainda fala: ama uns aos outros como eu vos amei. Missão difícil, né? Determinação difícil essa, porque é justamente no trabalho que a gente tem com os nossos irmãos, em busca de burilamento, é que a gente tem as maiores dificuldades. É onde a fera que habita dentro da gente muitas vezes mostra os dentes. Então, gente, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Tá vendo? Eu cortei o negócio. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, é fazer o bem, é trabalhar, porque a influência fica menor. Isso significa que a gente vai parar de errar? Não. Vamos errar. Mas cada erro vai ser uma oportunidade de aprendizado que vai nos tornar um pouco mais forte, né? Um pouco mais dignos de prestar esse serviço ao Cristo, a nós mesmos e aos nossos irmãos, né? Aos próximos, né? A todos os outros, né? Aí, gente, tem sobre o cuidado, né? Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo,
da figueira que secou. A figueira que secou é uma parábola em que Jesus se aproxima de uma figueira e vai buscar frutos e não tem frutos naquela figueira. Aí ele, segundo o texto, ele amaldiçoa a figueira, mas é uma parábola, né? Ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca, porque a figueira é uma planta que, quando ela está prestes a dar os frutos maduros, ela já está cheia de folhas, né? Os frutos crescem quase que antes das folhas. Então, quando os frutos amadurecem, é que está cheio de folhas. E aqui, né? A figueira que secou, o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilhos têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de que sorte que agradam os ouvidos, sem que, no entanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os seus corações. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são mornos. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta as montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, sem fruto nenhum. É por isso que Jesus vai e as condena à esterilidade, afastam da possibilidade de prejudicar a obra dele. E aqui, quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram perecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências aos céus, em espiosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. É quando a gente começa a reclamar, e acha que não está sendo atendido, quando deveríamos estar atendendo, né? E é onde a gente erra muito. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Aqui é a situação em que Pedro nega Cristo. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Ou seja, é quando a gente começa a reclamar, a se perturbar, esperando que a solução caia do céu. Não cai. Você pode até receber auxílio, mas é um auxílio. A gente tem que fazer a nossa parte. E acreditem, gente, para as coisas darem certo, a nossa parte tem que ser pequena demais, é muito pequena. A gente não faz nem aquilo. E assim, nenhuma dificuldade que aparecer na nossa vida, ela vai ser além das nossas capacidades de vencer. É sempre uma prova ou uma expiação. E o comportamento deve ser o mesmo, de coragem, de aplicação, de ação produtiva. Somos co-criadores do universo.
A responsabilidade é grande demais. O que pensar do pedreiro que é chamado para edificar e fica na rua esperando que o prédio suba sozinho, com a força do pensamento negativo? Não vai edificar. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Aqui mais uma vez, falando da parte em que Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas agora a gente tem a condição melhor de entender o que é a obra do Cristo. É treinar mais criaturas capazes de fazer o bem, não só na terra, mas no universo inteiro. E mais uma vez aqui eu coloco de volta, Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, a casa do Espírito. E eu cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, ele deixa claro que é uma cooperação. A obra é dele. É obra dele porque ainda não temos condições de edificar com responsabilidade. Mas uma parte dessa obra, um ladrilho que seja, já está nas nossas mãos. Que não quebremos esse ladrilho. Que não deixemos a torneira vazando, desperdiçando recursos valiosos para a obra de regeneração de nós próprios. Lembremos-nos que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era ante a visão do Espírito um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Aqui, num outro capítulo do próprio Vinho de Luz, que a gente está estudando agora, o microfone não me acompanha. Não é razoável permanecer o homem em referências infidáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Eu tentei lá, não deu certo não. A vontade de Deus e o esforço foi o suficiente? Porque se faltou a ajuda do alto, é porque faltou a cooperação daqui de baixo. Então, se não tem funcionado, a cooperação não está adequada. E muitas vezes, falo isso contra mim mesmo, muitas vezes deixamos de cooperar mesmo, às vezes atrapalhando. Que estejamos sempre zelosos em nossas caminhadas, seguindo a admirável recomendação de nosso irmão Paulo de Tarso. Examinai tudo, retende o bem. Eu peço isso, gente, para que vocês examinem essas palavras minhas não como verdade, mas como o meu entendimento do Evangelho e como o óbulo que eu consegui reunir dentro da minha miserável condição para depositar um pouco além, pelo auxílio que eu recebi, daquilo que eu sou capaz. Mas examinem tudo.
não é possível sair verdades das nossas bocas ainda imperfeitas, desses corações imperfeitos, que tem luz já, mas que essa luz ainda é bloqueada pelos anteparos de orgulho e de egoísmo, de forma que quanto mais essa luz brilha dentro de nós, mais sombra às vezes projeta, porque esses anteparos a gente às vezes guarda com muita paixão, e a gente, para seguir o Cristo, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente acha que nos é caro, mas é transitório. Muito obrigado a todos pela boa vontade. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, gente, pela atenção e pela boa vontade de comparecer aqui.